Vereadores. Elizabeth Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Alvarenga. Ferreira. Desculpa. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Reinalma presente. Senhor presidente, estão presentes 9 dos senhores vereadores. Presente 9 dos senhores vereadores, há número legal para a abertura da sessão, e eu a declaro aberta. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Salmo 114. Aleluia. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que o invoquei. Os laços da morte me envolviam. A rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou minha alma da morte. Preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Palavras do Senhor. Encontra-se para apreciação as atas da sessão ordinária do ano e da sessão em homenagem ao capitão da PM, Adriano Augusto Lemos Franco. Aqueles que desejam modificá-los ou aditá-los, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-las ou aditá-las, eu a considero aprovada. Presidente, peço palavra. Uma palavra, vereador. Solicito que conste em ata a presença desse vereador. Que conste a presença do vereador Meltim. Informo aos senhores vereadores que, por força regimental, o expediente dessa sessão terá duração de meia hora. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de Lei número 13 de 2017. Solicito à primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Autora, vereadora Reinalma Montalvão, denomina Dr. Manuel José de Alcântara a via pública que especifica. As comissões competentes para parecer.
Solicito da primeira secretária que proceda a leitura do ofício número 3 de 2017. SEI, ato número 3 de 2017, de autoria do vereador Glauco Januzzi, diante da renúncia apresentada. Ah, tá. Para. Ao excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Pelo presente, venho renunciar em caráter irrevogável a minha participação na SEI, instituída pelo requerimento número 183 de 2017, referente ao contrato firmado entre o município de Caçapava e OSS Revolução, visando apurar possíveis irregularidades na execução do serviço, bem como a existência e justificativa de possíveis pagamentos realizados em valores menores aos contratualizados por parte da gestão municipal. A renúncia justifica-se tendo em vista que na data de hoje aportou no setor de comunicação dessa Câmara um questionamento à presidência, no sentido de que o subscritor dessa teria feito parte da comissão de fiscalização da OSS Revolução e seria permitido sua participação na composição da SEI. De fato, rememorando sobre o assunto, fui nomeado por decreto para substituir o presidente antecessor desta comissão no ano de até nomeação de outro, o que de fato ocorreu em curto espaço de tempo. Salvo engano, minha participação não chegou a 60 dias, pouquíssimo tempo, considerando-se que o contrato dessa data já ultrapassou o marco dos 4 anos de sua vigência. Em que pese o atendimento de que não há impedimento de ordem legal algum, até o mesmo porque o fiscal do referido contrato sempre foi e ainda é o servidor do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Saúde. Em nome da ética e da imparcialidade que sempre nortearam minha conduta profissional, tanto quanto corregedor nas inúmeras sindicâncias presididas no período laborado na Prefeitura Municipal, tanto quanto nos inúmeros processos relatados e julgados em mais de 10 anos como presidente do Conselho de Ética e de Disciplina da OAB local, e também para que não se alegue futuramente qualquer tipo de nulidade na condução e composição do procedimento que possa macular os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, entendo que o processo deve seguir sua regular marcha com outro membro a ser indicado nos termos do regimento interno, que certamente desempenhará a função de maneira eficiente. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Glauco Spinelli Januzzi. Diante da renúncia apresentada, consulta o plenário se aceita a presente renúncia. Se for aceito, permaneça como estão. Essa presidência, respeitando a proporcionalidade partidária, nomeia o vereador José Carlos da Silva Ferreira, PSDB, para fazer parte da SEI. Baixa-se o ato. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura do ofício número 124 de 2017 do prefeito municipal. Senhor presidente, pelo presente
e atendendo ao disposto no inciso 2 do artigo 4º da Lei Complementar número 272, de 2/6 de 2008, solicito a aprovação por essa egrégia casa dos seguintes nomes para a composição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Executados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Presidente: Marcos Aurélio Habitante, secretário de Planejamento e Meio Ambiente. Membro: Diego Pinto Guerreira, diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente. Membro: Nelise Maria de Melo Zanin, coordenadora de Planejamento e Orçamento Contábil, Secretaria Municipal de Finanças. Vale-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Fernando Cid Diniz Borges, presente, prefeito municipal. Consulta o plenário se aprova os nomes citados para a composição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços executados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ninguém se manifestando, vai-se o respectivo ato confirmada a aprovação. Requerimentos do vereador Jaime Costa. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 311. Requer informações do gerente da Sabesp sobre a rede de esgoto no município de Caçapava. Requerimento 312. Requer informações sobre a frota de veículos da Secretaria de Saúde destinado ao transporte de pacientes que necessitam de tratamento fora do município de Caçapava. Requerimento 315. Requer informações do secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente a respeito da limpeza do córrego situado no Parque Eldorado. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Jaime Costa, subscrito pelos vereadores Reinaldo Montalvão e Jean Carlos de Oliveira Romão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 313. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges sobre a possibilidade de se instituir no município o IPTU Verde para concessão de descontos progressivos aos empreendimentos imobiliários que contemplarem a sustentabilidade em suas construções. Requerimento 314. Requer seja realizada a substituição das lâmpadas queimadas em toda a extensão da Estrada Municipal do Olaria e Estrada Municipal Nossa Senhora da Aparecida, no bairro do Paiol. Requerimento 316. Requer seja oficiada a MRS Logística para que proceda a limpeza do lixo e capina do mato na extensão de toda a linha do trem dentro do perímetro urbano da cidade de Caçapava. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requerimento 317. Requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges sobre a possibilidade de implantação do projeto OAB Vai à Escola, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil de Caçapava, nas escolas públicas do município. Requerimento 318. Requer informações
do excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges sobre as obras de manutenção das ruas do bairro Vilagem das Flores, iniciadas em 2016 e que atualmente se encontram paralisadas. Requerimento 319. Requer informações sobre a contratação referente aos processos de dispensa de licitação número 00194 de 2016 a título de contratação de empresa especializada na importância de R$ 14.850. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Jean Carlo, subscrito pelos vereadores Reinalma e Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Carlos da Silva Ferreira. Requerimento 320. Solicito a manutenção dos bancos da Praça da Bandeira. Autor vereador José Carlos da Silva Ferreira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 321. Requer que o setor competente dessa administração providencie estudos para implantação de semáforos sonoros nas vias públicas do município de Caçapava. Requerimento 322. Requer que determine ao setor competente dessa administração que seja feita a revitalização, manutenção do cemitério de Caçapava Velha. Requerimento 323. Requer que determine ao setor competente dessa administração a construção de uma lombada redutor de velocidade no cruzamento da rua Vicente Silvino da Silva Filho com a rua Zenaido Correia da Costa, Caçapava Velha. Requerimento 324. Requer a possibilidade da colocação de garis para atender a varrição no bairro Vilagem das Flores. Requerimento 325. Requer desta administração a possibilidade de realizar um estudo visando a implantação de coleta seletiva do lixo no bairro Vilagem das Flores. Esses requerimentos são de autoria da vereadora Reinalma, subscrito pelos vereadores Jean Carlo e José Jaime. Fica franqueada a autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimento 303. Elizabeth Natália. Do presidente.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, boa noite. Eu apresentei hoje aqui um ofício que foi lido pelo senhor presidente, renunciando a minha participação na SEI. Não foi 60 dias não. A SEI abriu 30 dias e a SEI está... Por favor, vamos escutar o vereador na tribuna? Está tramitando normalmente, já tem atos já que a gente já desencadeou dentro do procedimento, mas aí surgiu um questionamento com relação à minha participação numa comissão que existia para fiscalização dos postos de saúde. Eu fiquei nessa comissão pelo prazo máximo de 60 dias. Então não há impedimento nenhum de ordem legal para que eu participe dessa SEI. Todavia, por conta de uma questão minha particular dentro da ética e da moralidade, eu entendo que eu estou inserido num contexto moral, é um impedimento moral. No começo até fui questionado, eu fui questionado no começo porque eu participei do governo Rinco e questionaram: o Glauco não pode fazer parte da SEI, e aí eu também, isso aí eu acabei não dando bola para isso aí. Só que no momento agora eu fiz um juízo melhor da situação e entendo que a minha participação na SEI, se outro vereador entrar no meu lugar, vai ser uma SEI que não vai ter ninguém contestando. Não vai haver alegação de nulidade futura que possa macular o trabalho dessa SEI. Entendeu? Então, eu estou renunciando por esse motivo, justamente para que tenha lisura na apuração dos fatos. Entendeu? Eu quero que realmente isso seja apurado. A população merece uma resposta, os colaboradores da empresa merecem uma resposta, e tenho certeza que o vereador José Carlos irá assumir com muita responsabilidade e com muita competência em meu lugar. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. Tá passando tempo? Eu queria falar para vocês que o regimento interno diz que o vereador, ele fez parte do processo de fiscalização da OS. Então o regimento não permite que um vereador que fez parte de qualquer atividade que fiscalize, que oriente a empresa, ele não pode participar de uma investigação dela. O regimento... Não adianta. Dê, quanto tempo? Oi? Falta 3 minutos? Falta 3 minutos, meu time. 3 minutos, deixa eles falar. Vocês só não estão querendo entender, gente. O regimento não permite que ele participe. Agora, o vereador do mesmo partido não tem impedimento nenhum. Qual o impedimento que ele tem? Por ser do mesmo partido, ele não fez parte de nada na fiscalização. Vocês não estão querendo entender, só isso que eu falo para vocês. O regimento, pega o regimento. Qualquer um de vocês estão convidados a vir para o meu gabinete e eu explico para vocês baseado no regimento. Qualquer um de vocês. Continua a franquear a palavra para explicação pessoal. Continua franqueada a palavra para explicação pessoal.
Ninguém fazendo uso da palavra, eu a declaro encerrado a ordem do dia. O expediente ainda não, Marcelo, 30 minutos. Está encerrado o expediente. Baseado no regimento interno, a sessão tem a duração de 30 minutos. Passaremos à ordem do dia. Passaremos neste momento à ordem do dia. Solicito da primeira secretária que proceda à chamada dos vereadores para verificação de quórum. Elizabeth Natália Alvarenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Senhor presidente, estão presentes 10 dos senhores vereadores. Estando presentes 10 senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Processo do Tribunal de Contas, prestação de contas do Executivo Municipal relativo ao exercício de 2014. Em atendimento ao artigo 204 do Regimento Interno, a pauta desta ordem do dia é exclusiva para o julgamento das contas do Executivo Municipal relativa ao exercício de 2014. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos às contas do Executivo de 2014. Relatório final da Comissão de Finanças e Orçamento relativos às contas da Prefeitura Municipal de Caçapava do exercício de 2014. TC 000-407-026-2014. Contas anuais da Prefeitura Municipal de Caçapava, prefeito Henrique Lorival do Rinco de Oliveira. 1. Identificação da autoridade cujas contas encontram-se em julgamento. O processo TC 000-407-026 de 2014 trata-se de análise das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Caçapava na pessoa do prefeito municipal, excelentíssimo senhor Henrique Lorival do Rinco de Oliveira, relativas ao exercício de 2014, que foram fiscalizadas pela equipe técnica da Unidade Regional de São José dos Campos. Acolhendo a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de outubro de 2016, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator Edgar Camargo Rodrigues, presidente Cristina de Castro Moraes. Acorda na conformidade das notas taquigrafadas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Caçapava no exercício de 2014. Breve exposição do relatório do Tribunal de Contas. Consta nas folhas 158, decisão da Olenda Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de outubro de 2016, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator, Edgar de Camargo Rodrigues, presidente, e Cristina de Castro Moraes. Acorda na conformidade das notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação
das contas da Prefeitura Municipal de Caçapava no exercício de 2014, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal com determinação à fiscalização. Consta nas folhas 159 a 174, relatório e voto elaborado pelo conselheiro Renato Martins Costa, em 18/10/2016. Consta na folha 175, relato de Edmilson Chibata Brandão Paixão, respondendo pelo cargo de controle externo chefe, de que não houve discussão. O relatório e votos juntados correspondem ao inteiro teor das notas taquigráficas referentes à sessão da primeira Câmara do dia 18 de outubro de 2016. Consta nas folhas 176 e 177, parecer do presidente Edgardo Camargo Rodrigues e do relator Renato Martins Costa, emitindo parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Caçapava, exercício 2014, com a formação de autos apartados para tratar de matéria relativa às despesas relacionadas com a contratação de shows artísticos, tratados no item B5.3, as despesas com apresentações artísticas de cunho religioso. Registro de notas, registro de todas as irregularidades que são imputadas. As ocorrências anotadas no relatório de inspeção in loco realizada pela Unidade Regional de São José dos Campos são as seguintes: folha 159 a 162. Planejamento das políticas públicas, falta de edição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Lei de Acesso à Informação e Lei de Transparência Fiscal, falta de divulgação no site da Prefeitura em tempo real das despesas realizadas. Do controle interno, falta de regulamentação do sistema, falta de apresentação dos relatórios periódicos, desatendendo aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. Resultado da execução orçamentária: déficit de 4.757.142,39, correspondente a 2,35%. Abertura de créditos adicionais, superando em 11,36% o quanto autorizado pela lei orçamentária. Fiscalização da Receita. Diferenças entre os valores contabilizados e os informados pelos sites oficiais, referente aos repasses do FPM, ICMS, IPVA e IPI expedido, falta de envio do débito do ISSQN devido por exercício de atividade de cartório, parcelado e não cumprido, inércia da administração diante do não recolhimento do ISSQN devido durante o exercício de 2014 por cartório existente no município. Dívida ativa. Contabilização no balanço patrimonial de parte da dívida ativa em créditos de curto prazo, insuficiente esforço arrecadatório do município, tendo em vista o índice de recebimento em 2014 ter sido inferior à média dos dois anteriores. Despesa do pessoal, gastos de 50,31%
das receitas correntes líquidas. Ensino, investimento de 27,43% das receitas de impostos, aplicação de 99,94% dos recursos do Fundeb, com utilização da parcela diferida do primeiro semestre de 2015. Destinação de 75,52% dos recursos aos profissionais do magistério. Apropriação devida de despesas não amparadas pelo artigo 70 da LDB. Grossa de restos a pagar não quitados até 31/1 de 2015. O município não alcançou a meta planejada pelo 9º ano do ensino fundamental, 0,8 abaixo. Saúde, aplicação de 32,58% das receitas de impostos, grossas de restos a pagar não quitados até 31/5 de 2015. Grossa de restos a pagar não liquidados que não possuíram lastro nas contas bancárias. Multas de trânsito, recolhimento do Fundeste do valor de 5% das multas arrecadadas. Iluminação pública, falta de incorporação patrimonial dos ativos, descumprindo a determinação contida na Resolução 414/2010 da ANEEL. Precatórios, pagamento inferior ao descrito nos mapas precatórios do Tribunal de Justiça. Demais despesas elegíveis para análise. Gastos de 86.504 com apresentações artísticas de cunho religioso. Bens patrimoniais. O prédio da Prefeitura não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Contratos. Falta de renegociação de contratos com as empresas beneficiadas pela isenção do recolhimento patronal do INSS 20% da folha salarial. Aditivos examinados em loco. Pagamento de valores não constantes de termo aditivo, falta de publicação do aditamento com a consequente ineficácia da contratação. Fidelidade dos dados informados ao sistema, ao DESP. Divergência entre os dados informados pela origem e aqueles apurados pela fiscalização em loco, conforme detalhado nos itens A1, B1, B1.6 e D3.1. Quadro de pessoal. Existência de cargos comissionados que não possuem característica de direção, chefia ou assessoramento. O cargo de auxiliar legislativo não possui norma especificando suas atribuições. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Descumprimento de recomendações exaradas nos julgamentos das contas do exercício de 2011 a 2012. 2. Registro das alegações de defesa perante o Tribunal de Contas. Consta na folha 63 e 64 dos autos que, regularmente notificado, o senhor prefeito apresentou justificativas nas folhas 74 a 114. Especificamente quanto aos itens planejamento das políticas públicas, a lei de acesso à informação e a lei de transparência fiscal.
do controle interno, resultado da execução orçamentária, e dívida ativa e ensino, saúde, multas de trânsito, iluminação pública, precatórios, demais despesas ilegíveis por análise, tesouraria, almoxerifado e bens patrimoniais contratados auditivos examinados em loco, quanto quadro de pessoal sustentou em síntese. Planejamento A1. Planejamento das políticas públicas. Folha 75. A. Plano de gestão de resíduos sólidos não aprovado. Conforme certidão da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, anexa em retificação ao anteriormente informado pela inspeção em loco, assim o Plano Municipal de Saneamento de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, amparado pelo Decreto Municipal número 3.324 de 2011, com relação ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, não foi iniciado o processo licitatório para sua elaboração. A2. A Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal, folha 75 e 76. O atraso das informações no sítio eletrônico da Prefeitura se deu por conta de pequenos atrasos na alimentação do sistema, o que já está sendo devidamente verificado para que de maneira definitiva seja sanada a questão. A3. Controle interno, folhas 79 a 76 a 79. Foi enviado projeto de lei para a Câmara Municipal, onde está definida a estrutura para posterior regulamentação através do decreto do funcionamento do sistema de controle interno do município. Apesar de não ter a estrutura formada, foi nomeado um servidor de carreira que produziu um relatório de controladoria no período fiscalizado. B. Resultado da execução orçamentária. Folhas 79 a 82. Déficit orçamentário no exercício de 2014 no valor de R$ 4.757.142,39, equivalente a 2,35%. De início, saliente-se que o resultado orçamentário não tem o condão de comprometer as contas em exame, posto que, conforme indica o próprio relatório da fiscalização de inspeção em loco, o déficit da execução orçamentária está devidamente amparado por superávit financeiro retificado do ano anterior. Foi pedido para que o tribunal revelasse esta questão, de forma a imperar o reconhecimento dos esforços, bem como assegurar aos cidadãos o interesse público posto à nossa tutela, com a consequente aprovação das contas em exame. Utilizou-se como argumento que o poder público não visa lucro, o que não quer dizer que deve sempre ter prejuízo, ser deficitário, mas há um propósito maior que não pode ser nunca esquecido, que é o fim de sua existência,
a busca do interesse público. Foi o que ocorreu no caso. O déficit foi ensejado exatamente por se ter buscado a toda prova a satisfação do interesse da coletividade, garantindo-lhe ao menos a prestação dos serviços básicos. Se estas despesas não tivessem sido realizadas, certamente o déficit não existiria. Isso, sem dúvida, não poderia contribuir para a rejeição das contas de todo um exercício. Por fim, trouxe à baile a jurisprudência desse tribunal, não sendo o percentual verificado obstáculo à aprovação das contas. A abertura de créditos adicionais e a realização de transparências, remanejamentos, transposições no montante de 43.120.710,74, o que corresponde a 21,36% da despesa fixada inicial. Nesse item, o da auditoria constatou a abertura de créditos adicionais e a realização de transparências, remanejamentos, transposições correspondentes a 21,36% da despesa fixada inicial. Porém, no demonstrativo da execução orçamentária fornecido pela Prefeitura e juntado às folhas 74 e 75 do anexo 1, tal valor teria alcançado a cifra de 43.081.016,34, portanto, 39.594,40 a menor que o informado ao DESP. A auditoria solicitou o relatório dos decretos que foram realizados durante o exercício autorizados pela LOA 2014. As portarias realizadas durante o exercício foram inseridas no sistema AUDESP, uma vez que tratam também de alterações orçamentárias não reguladas pela Lei Orçamentária Anual, por serem consideradas gerenciais, ou seja, modificação de fonte de recurso e código de aplicação de um mesmo programa de ação. Não há, portanto, que se cogitar a existência de qualquer irregularidade a esse respeito, tendo em vista que o Executivo de Caçapava conseguiu à risca o contido na legislação financeira vigente, respeitando o limite de suplementação autorizado pela legislação municipal. Resta oportuno esclarecer que a Lei Orçamentária LOA autoriza a abertura de créditos adicionais até o limite de 10%, percentual este que foi respeitado. Quanto aos demais créditos abertos acima do referido limite, foram autorizados através do artigo 7º da LOA. Os créditos suplementados com base nos decretos estão relacionados à movimentação de dotações dentro das mesmas categorias. Arremata a questão aduzindo que a Prefeitura Municipal de Caçapava observou o disposto no artigo 7º da Lei Orçamentária Anual, não havendo quaisquer irregularidades neste aspecto. B15. Fiscalização da Receita, folhas 82 e 83. Diferenças entre os valores contabilizados e os informados pelos sites oficiais, referentes aos repasses de FPM, ICMS, IPVA e IPI.
o IPM esclareceu que a diferença refere-se ao valor distribuído através de decisão judicial. ICMS, a diferença apontada pela auditoria refere-se ao lançamento da exportação na receita do ICMS pelo valor líquido no dia 7/1/2014. IPI, diferença apontada pela auditoria refere-se ao lançamento da exportação na receita do ICMS pelo valor líquido no dia 7/1/2014. IPVA, os valores contabilizados são realizados a partir dos créditos efetuados nas contas bancárias específicas para a movimentação de IPVA. Não existem pendências nas conciliações bancárias das referidas contas. A ausência de envio de débito de ICSQN devido por exercício de atividade de cartório parcelado e não cumprido. B. 1.6. Dívida ativa. Folhas 84 e 86. Insuficiente esforço arrecadatório do município, tendo em vista ter sido o índice de recebimento em 2014 inferior à média dos 2 exercícios anteriores. Sobre essa questão, a defesa alertou que a fiscalização apenas analisou os valores recebidos da dívida ativa, deixando de averiguar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal para resgatar valores devidos pelos contribuintes inadimplentes. Aduziu que durante todo o exercício de 2014, a municipalidade se empenhou no intuito de reaver tais créditos, promovendo diversas cobranças amigáveis e judiciais. Fiscalizou dizendo que é o certo que não há que se confundir cobrança com arrecadação. Isto é, a Prefeitura Municipal adotou todas as providências possíveis para agilizar a cobrança dos valores inscritos em dívida ativa. No entanto, por motivos alheios aos seus interesses, com a alta inadimplência, não arrecadou os valores almejados. B. 3.1. Ensino, folhas 86. B. 3.1. Ajustes, despesas com recursos próprios. A auditoria promoveu glosas de algumas despesas relacionadas à manutenção de desenvolvimento do ensino. Apesar das glosas, o mínimo constitucional foi atingido, restando apurado no relatório da fiscalização que a Prefeitura Municipal de Caçapava, no exercício em exame, destinou as verbas necessárias para dar atendimento ao contido no artigo 212 da Constituição Federal, tendo aplicado na educação básica 27,43%, não tendo apontado o acórdão de macular as contas em exame. B312. Demais aspectos relacionados à educação. Folhas 86 e 87. Demanda reprimida por vagas em creches no município. Em atenção ao anotado, segue anexa a declaração do secretário municipal de Educação, documento folha 9, informando que há a construção de uma creche em processo de fiscalização no bairro Pinos do Iriguaçu, onde existe maior demanda de crianças do município e está sendo construído em convênio com o governo do estado. Conta ainda da referida certidão
que existem outras unidades escolares em convênio com o FND a serem construídas nos bairros Guamirim, Piedade e Nova Caçapava. Neste item, a equipe auditora efetuou grosas, resta a pagar liquidados não pagos até 31/1/2015, R$ 691.973,22. Registre-se que, mesmo considerando a grossa sugerida pela auditoria, o percentual de aplicação na saúde foi de 32,58%, ou seja, acima do índice exigido no artigo 77, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias, não tendo o apontamento em tela o condão de obstar a aprovação das contas em comento. Multas de trânsito, folhas 87 e 88. O recebimento ao FUNSET do valor inferior a 5% das multas arrecadadas. Juntou-se anexo documento do secretário municipal de Defesa e Mobilidade Urbana, documento número 10, contendo os dados das multas de trânsito no exercício de 2014, extraídos dos documentos oficiais dos bancos, correspondendo no valor de 5%, R$ 880.374,04. O FUNSET da conta 23.351-X é retido, portanto, os valores recolhidos se referem às contas de 70-1633-1. Em retenção, já foi devidamente comunicado ao DETRAN, conforme processo 8000019-476 de 2013. A iluminação pública, ausência de incorporação dos ativos de iluminação pública, descumprindo a determinação contida na resolução 414/2010 da Anatel. Juntou-se o ofício ao número 041-S de 2015 do secretário de administração do município de Caçapava, endereçado a Ingeluz Iluminação e Eletricidade Limitada, que refere-se à resolução normativa 414 da Anatel, onde a Prefeitura Municipal de Caçapava solicita a relação discriminada dos ativos de iluminação pública, detalhadamente discriminados para a necessária incorporação patrimonial na municipalidade, a fim de atender à legislação. Acompanha ainda anexo projeto de lei complementar número 15 de 2013, que trata da instituição no município de Caçapava a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal. B4. Precatórios. Pagamento no valor inferior ao descrito no mapa de precatórios do Tribunal de Justiça. Foi considerado processo judicial civil, processo número 000
dos 2753, que constava no mapa orçamentário de 2014 no valor de 103.993,96 centavos. Contudo, após realização de cálculo de atualização monetária do real valor devido pelo Procurador-Geral do município, foi constatado que o débito era o valor de R$ 87.152,71, valor este que foi devidamente pago em agosto de 2014. O débito referente ao processo civil já consta como quitado e informado ao juízo, que inclusive remeteu o processo ao arquivo, conforme andamento processual consultado junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. B. 5.3. Demais despesas elegíveis para análise. A despesa de R$ 86.504 com apresentações artísticas de cunho religioso. Argumentou-se que o Estado laico não significa a desconsiderar as tradições e cultura de um povo. Os aportes realizados não intentaram criar ou subvencionar cultos religiosos. Tratam-se de eventos de natureza cultural e, como tal, mereceram o apoio da Prefeitura com a contratação de artistas para shows. Cabe a esta, dentro de suas atribuições legais, apoiar qualquer manifestação cultural, independentemente do credo ou religião. Ademais, não foi privilegiada nenhuma religião especificamente, tendo ocorrido com o amparo das leis municipais, no caso, em apreço à Lei Municipal número 5.083 de 2011, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial o evento religioso denominado Rebanhão. Colocou-se vários julgados da Corte de Contas em julgamentos análogos ao caso, onde se apontou pela regularidade da contratação artística. Conclusão. Diante do exposto, adoto o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou regulares as contas do Executivo no exercício do ano de 2014, e opino pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Caçapava relativas ao exercício de 2014, pelos motivos a seguir expostos. Analisando a parte econômica, a assessoria técnica registrou que a execução orçamentária da administração direta, após o expurgo das receitas e despesas do Fundo Previdenciário, mostrou-se deficitária em R$ 4.757.142,39, equivalente a 2,35% negatividade, totalmente amparada pelo superávit financeiro do exercício anterior, de R$ 18.849.861,08. Registrou-se ainda que o Executivo Municipal preservou sua situação financeira, representada pelo superávit de R$ 5.077.367,62, mantendo positivos os resultados econômico e patrimonial, bem como apresentando liquidez suficiente para enfrentamento das obrigações de curto prazo, situação que revela equilíbrio
na gestão dos recursos públicos. No tocante aos precatórios, destacou que o marco orçamentário recebido pela municipalidade em 2013 para enfrentamento em 2014 somava um montante de R$ 6.968.767,77. Observou que o processo número EP 1869 de 2011, que compunha o MAPA acima referido, no valor de R$ 1.384.394,17, em nome do CDT, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, teve seu pagamento suspenso liminarmente em ação rescisória, sendo que em 9/9/2014 foi determinado pelo órgão judicial sua reinclusão para o pagamento em 2015, em razão do afastamento dos efeitos da decisão liminar, culminando na revogação da referida suspensão. Acrescentou que dos R$ 3.317.283,34, a municipalidade quitou em 2014 precatórios no montante de R$ 1.932.889,17, consoante atestado pelo setor de fiscalização, as folhas 43 dos autos. No que tange ao suposto pagamento a menor do precatório em nome de Robson Marcelo Gomes, informou que a administração municipal, mediante a comprovação da liquidação de tal débito junto ao órgão judicial, procedeu à avaliação dos valores, entendendo correta a quantia depositada e determinando o arquivamento dos autos. Assim, entendeu, cumprindo no artigo 100 da Constituição Federal. Posicionou-se pela emissão de parecer favorável às contas de 2014 da Prefeitura Municipal de Caçapava. Chefia da Assessoria Técnica salientou o cumprimento dos índices constitucionais legais, propondo recomendações para os desacertos apurados pela fiscalização. No que diz respeito às irregularidades constatadas no item demais despesas elegíveis para análise, despesas com apresentações artísticas de cunho religioso, mediante inexigibilidade de licitação, propôs o exame em autos específicos. Manifestou-se pela emissão de parecer favorável. Por outro lado, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável, em razão das seguintes ocorrências: falta de estruturação de controle interno, alterações orçamentais correspondentes a 21,36%, índice superior à inflação no período, em desacordo com o comunicado SDG de número 29 de 2010, indicando desarmonia entre as fases de planejamento e de execução do orçamento, expressivas disparidades apresentadas nos registros contábeis da Prefeitura, contrariando os princípios de evidenciação contábil, artigos 83, 85, 87 e 89 da Lei Federal 4.320 de 64 e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas
ao setor público, em especial o disposto na NBCT de 16.5, registro contábil, e na NBC de 16.8, controle interno. Desvio de finalidade das receitas advindas das cobranças e multas de trânsito em ofensa ao artigo 320 da Lei Federal 9.503 de 97. SDG observou a boa ordem dos aspectos econômicos, anotando que as alterações orçamentárias praticadas poderiam constituir objeto de advertência à administração, o que também se aplicaria às demais máculas de natureza formal, concluindo pela aprovação das contas. A origem, após obtenção de vista ao final da instrução, apresentou memoriais juntados às folhas 137 a 154, rechaçando pontualmente as impugnações efetivadas pelo Ministério Público de Contas, requerendo ao final a emissão de parecer favorável e a aprovação das contas anuais de 2014 da Prefeitura Municipal de Caçapava. A Prefeitura Municipal de Caçapava deu atendimento aos mandamentos constitucionais e legais relativos às despesas com saúde, transferências de recursos à Câmara Municipal e gastos com pessoal. Os subsídios dos agentes públicos foram pagos em consonância com os critérios estabelecidos no ato de fixação, qual seja a Lei Municipal número 5.162, de 13/8/2012. No que tange aos recursos destinados ao ensino, acolho as glosas efetuadas pela fiscalização de gêneros alimentícios e cestas básicas no valor de 628.937,96 B. Gás no valor de 9.951. C. Uniformes no montante de 16.557,10. D. Restos a pagar não quitados até 31/1 no importe de 400.068,56 e demais despesas no valor de 56.666,35. Não obstante, observe que no tocante aos recursos destinados ao ensino global, apurou-se o índice de 27,43% em atendimento à norma incerta no artigo 212 da Constituição Federal, sendo descumpridas também as prescrições legais relativas à remuneração do magistério, com a destinação de 75,52% a esse título. Houve aplicação de 99,94% dos recursos do Fundeb, observando o percentual mínimo de 95%, sendo que, por meio de conta bancária vinculada, a fiscalização constatou a utilização da parcela diferida no primeiro semestre de 2015, atendendo aos
incisos 2 do artigo 21 da Lei Federal número 11.494 de 2007. Quanto aos aspectos contábeis, o Executivo apresentou déficit na execução orçamentária no valor de R$ 4.757.142,39, equivalente a 2,35%, o qual foi totalmente amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior de R$ 18.871,08. Ademais, como observou a assessoria técnica e econômica, o município preservou sua situação financeira representada por superávit de R$ 5.077.367,62. Igualmente favorável mostram-se os resultados econômico e patrimonial, indicadores que denotam a linha traçada pela administração na busca do pretendido equilíbrio financeiro. Assim, no que concerne às alterações orçamentárias, 21,36% em patamar superior àquele permitido na Lei Orçamentária Anual, com a devida vênia da manifestação do douto Ministério Público. Meu entendimento segue a mesma linha das conclusões do ATG e CDG sobre o apontamento dos cargos comissionados ao... Só um minutinho, vereador. Vereador, gostaria, o público está... Só pedir uma licença para ela, por favor. Obrigado, vereador. É engraçado, a hora que os vereadores estavam falando, vocês estavam gritando e não tem problema. Agora que vocês querem ouvir, vocês pedem silêncio. Por que o respeito não tem que ser recíproco? Por que o respeito não tem que ser recíproco? Por favor, vereadora, continue a leitura, por favor. Sobre o apontamento dos cargos comissionados, a origem explicou pontualmente cada um dos cargos, esclarecendo que alguns serão readequados, passando para efetivos com função gratificada, e outros serão revistos em oportuna reforma administrativa. Tais medidas deverão ser verificadas pela próxima inspeção in loco. Quanto aos precatórios judiciais e os requisitórios de baixa monta, acolho as justificativas apresentadas pela origem e as posições da assessoria técnica e de SDG quanto à suficiência dos pagamentos. Na particular situação dos autos, foi apurado que dos 6.988.767,72 devidos pelo município a título de débitos judiciais, 3.671.484,38 se refere ao mapa orçamentário do exercício de 2015, restando 3.317.283,34 para o exercício de 2014. No exercício ocorreu a quitação de 1.962.889,17, ocorrendo a suspensão do pagamento de 1.388.521,31 por decisão judicial,
ficando sua quitação para o exercício de 2015. Quanto aos demais apontamentos constantes da conclusão do relatório da fiscalização, da defesa apresentou explicações informando a adoção de medidas para a correção das impropriedades apontadas em alguns itens, as quais deverão ser verificadas na próxima inspeção in loco. Acolhendo a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de outubro de 2016, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator, e Edgar Camargo Rodrigues, presidente, Cristina de Castro Moraes, acorda na conformidade das notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Caçapava no exercício de 2014. As recomendações, determinações e advertências e formação de autos apartados encontram-se no voto do relator. Diante do exposto, apresentamos o relatório final favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Caçapava relativas ao exercício de 2014. Quanto ao mérito, reservamos-nos o direito de manifestar na tribuna se necessário. Este é o relatório. Sala das Comissões, 3 de abril de 2017. Glauco Spinelli Januzzi, presidente relator. Reinaldo Montalvão, vice-presidente. Elizabeth Natália Alvarenga, membro. Sendo o parecer favorável, fica franqueada a palavra ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento pelo prazo de 30 minutos. Não querendo fazer uso da palavra, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Palavra, presidente. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge. Boa noite, presidente. Boa noite, munícipe. Boa noite, vereadores. Falando sobre minha posição referente à prestação de conta 2014, vou citar alguma irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas. Falta de edição de plano de gestão integrada de resíduo e sólido, entulho lixo, falta de divulgação em tempo real das despesas da Prefeitura e portal de transparência, do controle interno de falta de regulamentação do sistema de falta de apresentação de relatório do período do cumprimento do artigo 3174 da Constituição Federal, dívida de quase 5 milhões e mais abertura de crédito adicional, despesa de pessoal como gasto de 50,31% da receita líquida, apropriação indevida de despesa não amparada pelo artigo 70 da Lei de Diretriz da Base, pagamento inferior do descrito no mapa do precatório da dívida Tribunal da Justiça, gasto de 86 mil reais com apresentação artística de cunho religiosos, pagamento de contrato de valores superiores ao foi determinado,
divergência entre os dados informados pela origem daquela apuração pela fiscal física. A existência de cargo de comissionado que não possui característica de direção de chefia ou assessoramento. Além de todas essas irregularidades, aponto pelo Tribunal de Contas o parecer do Ministério Público do Conta foi desfavorável, em razão de falta de estruturação do controle interno. Alteração orçamentária corresponde a 21,36 de índice superior da inflação do período de acordo com o comunicado do STG, número 29/2010, indicado a desarmonia entre as fases do planejamento e execução do orçamento. Expressiva diferença apresentada nos registros contábeis pela Prefeitura, contrariando os principais da evidenciação contábeis do artigo 83, 85 e 87 e 89 da Lei Federal 4.322/64, normas brasileiras contábeis aplicadas pelo setor público. Desvio de finalidade da receita advinda da cobrança de multas do trânsito e ofensa do artigo 320 da Lei Federal 9.503/97. E para finalizar minhas falas, senhor presidente, gostaria de acrescentar que o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que votaram a favor da conta da Prefeitura de 2014, os dois deles são citados na Operação Lava Jato pelo ex-diretor de Andrade Gutierrez, por suborno. Senhor, sem mais, esse é meu voto, ao contrário ao parecer da Comissão de Finanças do Orçamento. Obrigado a todos. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Glauco. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes, só para pontuar o vereador Jorge, esses aí foram apontamentos que apareceram no processo. Esses apontamentos foram todos dirimidos, foram todos rechaçados pela defesa. Tanto é verdade que, após a defesa do município, o próprio Tribunal de Contas, por unanimidade, entendeu e emitiu parecer favorável à aprovação das contas. Então, se o próprio Tribunal de Contas do Estado é favorável à aprovação das contas, não tem o que fazer. Entendeu? São apontamentos. Entendeu? Foram apontamentos. Entendeu? Não, eu estou esclarecendo. Por favor, vereador, continua a sua fala na tribuna. O que eu tenho para dizer para os nobres colegas é o seguinte: o relatório foi feito, a Comissão de Finanças, composta por 3 vereadores que assinaram em conjunto, entenderam que o Tribunal de Contas ele é legítimo em suas decisões. E a decisão do Tribunal de Contas do Estado é pela emissão de parecer favorável às contas de 2014. É só o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Ninguém se manifestando, fica franqueada a palavra ao responsável pelas contas ou seu procurador pelo prazo de 1 hora. Não se encontrando presente o responsável pelas contas, eu a declaro encerrada a discussão e coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Solicito da primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Informo que a aprovação das contas depende de maioria simples dos votos e sua rejeição de 2/3 dos membros da Câmara. Informo ainda que o parecer do Tribunal de Contas também é favorável às contas de 2014. Elizabeth Natália Alvarenga. Favorável. Glauco Spinelli Janus. Favorável. Jean Carlos de Oliveira Romão. Favorável. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Contra. José Carlos da Silva Ferreira. Favorável. José Jaime Costa. Favorável. Lúcio Mauro Fonseca. Favorável. Marcelo do Prado. Contrário. Milton Garcês Ganda. Favorável. Reinaldo Montalvão. Favorável. Senhor presidente, 8 dos senhores vereadores votaram favoravelmente e 2 desfavoráveis. Com 8 votos favoráveis, está aprovado o parecer da Comissão de Finanças e, consequentemente, as contas municipais relativas ao exercício de 2014. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Está encerrada a sessão. Eu peço, Zé, podemos conversar 10 minutinhos lá? Os 10 vereadores? Podemos? Os 10 vereadores, eu gostaria de conversar com vocês um minutinho.